Estamos aqui com o Gora, que eu conheço de longa data. Obrigado por estar aqui com a gente, Gora. Salve, Álvaro. Um prazer imenso te rever, poder estar aqui no Meteoro. Deixa eu tentar explicar para o pessoal do restante do Brasil, que não conhece a figura do Gora, que é muito importante aqui para a gente no Paraná, em Curitiba, né? Quem é esse cara, absolutamente? É a primeira vez que eu ouvi falar do Gora. O Gora, quando eu ouço falar dele pela primeira vez, e lá se vão uns 15 anos no mínimo, ele é esse ativista, ele é esse articulador que trabalha para mudar o ambiente urbano. Então, qual é a primeira coisa que eu ouvi falar que esse cara fez? Foi pegar uma área da cidade lá, rapaz, um terreninho assim, no centro histórico, importante, só que completamente degradado, caco de vidro, saco de lixo, coisa juntando água da dengue, uma desgraça. Aí ele vai lá, junta uma galera e faz uma praça. A praça de bolso do ciclista. Eu acho que a história da praça é uma boa introdução à biografia de Gora. Sim. Se você quiser começar por aí, eu acho que vai ser legal, cara. Legal, 2014, né? 14, então 10 anos, perdoe. 10 anos, mas a gente vem antes, Álvaro, numa década anterior, de 2004 até 2014, com as bicicletadas de Curitiba, a Massa Crítica. A bicicletada, né, esse movimento que surge em Curitiba, final de 2004, eu estava desde o início, desde os primórdios da bicicletada, e a gente começou a fazer uma discussão, uma ocupação da rua, da cidade, com as bikes, discutindo o espaço público, discutindo a falta de políticas para a bicicleta, e isso foi me levando a uma dimensão política. Eu fazia parte do Interlux, que acho que você lembra, que era o coletivo de artistas, né, que estava envolvido nessa epopeia, por assim dizer. E depois de 10 anos tentando falar com o prefeito, com vereadores, com todo esse movimento, a gente foi construindo uma discussão bastante sólida e grande sobre a cidade, né? E em 2013 a gente ficou o ano inteiro organizando o Fórum Mundial da Bicicleta. Daí até que surge a ideia de 2014, que aconteceu o fórum em fevereiro de 2014, da gente construir uma praça nesse terreno que você trouxe à memória, que era um terreno baldio, abandonado, da prefeitura. A gente tem imagens aqui, enquanto bem a gente na ouve rua o Gora, por São gentileza. Francisco. Vamos dar uma olhada nelas. Enquanto a gente ouve o Gora. Foi uma galera que fez aquilo assim como voluntária mesmo, mas de alguma maneira ali ele também se articulou, né? Não, foi uma articulação bastante grande, bastante orgânica e bastante espontânea. Se é que a gente pode pensar essas coisas todas juntas. Mas a praça aí está mostrando né, o início ali, a abertura dos trabalhos. Final de semana de 2014, de fevereiro a novembro, foram finais de semana de mutirão. Conheço bastante gente que foi com pedra no lombo lá. Pedra no lombo, carregando, batendo massa, batendo pedrinha de petit pavé, a pedrinha portuguesa. E nisso, acho que a grande sacada foi, primeiro a gente falou para a prefeitura que ali tinha que ser uma praça. Ok. Segundo, o grande ponto que, para nossa surpresa, a prefeitura topou, a gente falou, não, a gente não quer uma praça, que vocês entreguem uma praça, a gente quer construir a praça em coletividade. E foi esse exercício de cidadania durante 10 meses, desde a idealização do projeto, a discussão com os moradores, comerciantes, quem quisesse participar. Tinha a bicicletaria, ainda tem a bicicletaria cultural, logo ali na frente. E a prefeitura topou. A prefeitura deu materiais, deu as coisas, a gente conseguiu com apoiadores, o Jokers, né, o bar ali adiante deu feijoada para os voluntários, os outros bares que estavam ali também. E aí esse espaço, que era um espaço morto, ele foi tomando vida, né? Foi tendo um processo de envolvimento, assim, muito, muito legal. E era bem a época da construção do estádio, da Copa do Mundo, né? Então tinha trabalhadores que vieram para trabalhar aqui. Teve um dia que eu lembro bem, a gente estava lá mexendo e passaram 2 caras assim, o que é isso? E era um cara de Pernambuco, outro da Bahia. E eles eram mestres de obras, eles ensinaram a gente a fazer as ferragens e tudo mais. E é isso, a praça está lá até hoje em dia, oficialmente um logradouro público. Agora, deixa eu só entender, para explicar a tua trajetória aqui. Você, naquela época que você estava construindo a praça, o que você fazia, com o que você ganhava vida, qual era a tua atividade profissional? Eu era professor de yoga. Professor de yoga. Desde os meus 20 e poucos anos que eu dou aula de yoga e aula de sânscrito também, que é a língua sagrada da Índia. Eu dei aula no Centro de Línguas da universidade.
E era o que eu fazia, meu métier. Ganhava vida com o yoga. Aí, ao longo dos anos, num processo dentro do qual essa praça deve ser um marco, eu imagino, né? Você Sim. vai se tornando um articulador da comunidade. E hoje você é um político. A gente já vai falar sobre isso. Foi. Eu quero saber dessa transição, assim. Como é que o professor vira o ativista e articulador, que vira um gestor público, primeiro, né, dentro da prefeitura, e um parlamentar e tal. Essa trajetória, resume pra gente. Então, Álvaro, acho que essa trajetória vai desse 2004 a 2014, onde a gente vai movimentando esse ativismo da ecologia urbana, da cidade, da bicicleta, do espaço público, até que, de tanto tentar falar com o prefeito, tentar falar com o vereador, eu sou convencido ali pelos amigos e amigas, não, a gente tem que ser candidato. Você tem que ser candidato, Gora. E eu me candidatei, então, em 2014. Ao término da conclusão da praça, a gente pensou, o que mais que precisa a gente fazer? Vamos lançar uma candidatura. Tá. Eu fui candidato a deputado federal na ocasião. Não me elegi, mas eu fiz mais de 13 mil votos, bastante, para uma primeira candidatura. 11 mil apenas em Curitiba, 10.800. O suficiente para eleger um vereador, que foi o que aconteceu. Logo, o ano seguinte, 2015, o prefeito, então, era Gustavo Fruit, me convidou para trabalhar na Secretaria de Trânsito, na área de mobilidade, bicicleta, onde eu fiquei 1 ano e pouco, mais ou menos 1 ano e meio. Nesse período fomos colegas. Fomos colegas. Foi onde eu te conheci. Não, acho que eu te conheci antes, quando você estava na CBN. Não, foi antes, quando eu era repórter na CBN ainda. Mas você me entrevistou na CBN uma vez. Nessa época aí, eu estava no Departamento de Internet e Mídias Sociais. Isso. E o Gora estava dirigindo... eu era um mero assessor de mobilidade da Secretaria de Trânsito. Mas a gente conseguiu colocar muitas ideias, a área calma, as vias calmas, a implantação de bicicletários na cidade... Então, foi um momento muito produtivo, assim. E aí a gente vai chegando no que vai ser o cerne da nossa conversa aqui, que é o planejamento, a proteção, o desenvolvimento do ambiente urbano. Isso. O Gora, nessa ocasião aí, ele encampou uma ideia que foi super polêmica, mas seria polêmica em qualquer capital, que é reduzir a velocidade máxima dentro de uma área de interesse, que é o centro da cidade, que tem uma vida com comércio e gente andando e tal. E aí eu lembro que foi uma coisa assim, mas meu Deus do céu, agora tem que andar a 40 e ainda tem fiscalização de verdade e tal. E foi um choque cultural e civilizatório, me permita, para muita gente. Esse processo de lá para cá, ele retrocedeu, ele se manteve estável, o que você fez ali continua valendo? Como é que você avalia? Ele não teve o seu desenvolvimento, né? Eu acho que teve um primeiro movimento que foi criar uma área calma, uma área de trânsito acalmado, o que todas as grandes metrópoles estão fazendo isso, áreas de prioridade para o pedestre, para a bicicleta e de restrição ao automóvel. Então, vai ter o automóvel, mas não vai ter estacionamento livre à vontade, vai ter prioridade, aumento de espaços para caminhabilidade, calçadões, etc., e uma velocidade compatível com a fragilidade do corpo humano. Então, muitas das cidades do mundo fazem não zona 40, zona 30 até, porque a dimensão de um impacto, de uma colisão, de um atropelamento a 30, ninguém morre a 30 num atropelamento. A 40 ainda pode ter alguma lesão. Agora, a partir de 50, 60, você aumenta exponencialmente. Só se for dublê de Hollywood. Tá doido. A pessoa, enfim, perde a perna, morre. Minha mãe perdeu a perna, Álvaro, num atropelamento... Tá falando sério? Na beira da área calma. Não sabia disso. Em 2001, minha mãe foi atropelada e ela, assim, um motorista em altíssima velocidade, ela sofreu essa mutilação na perna. Ela é médica, servidora do Estado, indo para o trabalho. Assim como ela, a gente tem esse trânsito que mata, que mutila, que fere. Então, a ideia de você ter uma velocidade mais baixa, ela visa justamente o aumento da velocidade média e a segurança acima de tudo. Eu vejo assim, respondendo a tua pergunta, eu acho que o Greca ele foi eleito dizendo que ia acabar com a área calma. Isso Greca em 2016. É o atual prefeito de Curitiba e iniciou um novo... Ele tinha tido mandatos nos anos 90, iniciou um novo em 16. Em 16 ele é eleito, eu sou eleito vereador. E ele é eleito prefeito. Ele é eleito prefeito, eu me torno líder da oposição ao Greca logo depois. Mas ele se elege num discurso assim, vamos acabar com isso, com as áreas calmas, com as vias calmas. Ele não faz isso. Ele xingou você de alguma coisa nesse... Ele me chamou de agourento. Eu queria saber qual foi o apelidinho malvado que ele te deu. Agora já sei. Tá bom. Foi agourento. Ele teve um outro também.
quando a gente estava defendendo os servidores na Câmara Municipal, ele falou assim, as sereias barbudas que me fazem a oposição... Tá, sereia barbuda, ele já se esforçou um pouco mais. Que lhe faz oposição. Esse é um pouco mais criativo que o trocadilho óbvio que veio antes, vamos combinar. Mas tá, agora chegamos na prefeitura. Ele falou assim, criaturas agourentas. Criaturas agourentas. Esse aí é pouco criativo, mas o sereia barbuda já é poético, Vem cá. Mas só para fechar, manda, a ideia é assim, que então você tem que ter um desenvolvimento completo dessa ideia. Não é só reduzir a velocidade. É criar políticas de moradia, de habitação, de uso do espaço público, de usufruto da cidade. Certo. Então, não é só botar o radar e reduzir a velocidade, não. Tem que aumentar a acessibilidade, aumentar assim, os direitos das pessoas com deficiência, dos pedestres e a vida urbana. Então, isso tudo, na minha opinião, não houve um prosseguimento desse conceito, dessa ideia. Somente a velocidade foi reduzida. O que nos leva ao momento presente de disputa pela Prefeitura de Curitiba. Vamos lá. A gente tem aqui uma pesquisa recente, ou a mais recente, vai ser do Paraná Pesquisas. Ela foi reportada pelos mais diversos veículos e aqui a gente vai usar a revista Veja. Vamos ver aqui como é que saiu. Então a gente vai ler lá, que em Curitiba, o aliado do Ratinho e desse prefeito que o Gora mencionou, Rafael Greca, né, abriu uma vantagem na corrida eleitoral. E aí você tem um cenário que é mais ou menos embolado, vou pegar aquele segundo parágrafo ali. Então, Pimentel tem 22,9%, aí tem Luciano Dutti com 13%, 12% de um deputado estadual do União Brasil chamado Ney Leprevot, o ex-governador Requião com 11%, né? E aí segue lá. O Gora aparece aqui, Gora, com... Me ajuda lá. Tá aqui, 5,4%, né? Daí tem outros nomes que vêm na sequência. Então tem ali o Gora que está aqui com a gente, ele aparece cotado com 5,5% de intenções de voto no Paraná Pesquisas, né? Nessa disputa que está meio embolada ali para cima. Aí eu quero saber, o Gora lança candidatura própria, as perguntas de sempre nesse caso, se alia quem, está pensando no quê? Vamos lá, sobre a eleição. Assim, Álvaro, lembrando que eu fui candidato em 2020, né? E em 2020... Você disputou a prefeitura de Curitiba em 20. Em plena pandemia, eu fiquei em segundo lugar, né? O PDT teve uma disputa de chapa pura, a gente não teve uma coligação, e ficamos em segundo lugar com 13% dos votos. Eu me reelegi deputado em 2022 e imediatamente me coloquei como pré-candidato agora para o pleito de 2024. Tá. Repete para mim, por gentileza. Em 20 você teve? Eu tive 13% dos votos. E largou com quanto? Larguei com 3%, 4%. Largou com 3%. Agora você está largando com 5%. E a gente ficou com mais do que o dobro do candidato que representava o bolsonarismo na cidade, que era o ex-deputado que tinha feito mais de 400 mil votos, que foi o algoz do 29 de abril, do massacre contra os professores no Centro Cívico, que foi o deputado Francisquini. Certo. Vamos mencioná-lo aqui. Né? O Francisquini é candidato, assim, representando a direita. Ele faz 50 mil votos apenas. E a gente consegue fazer 110 mil votos. O Greca é reeleito no primeiro turno, com uma margem bastante acima. Mas isso eu vejo que, para nós, foi uma grande vitória. Porque o PDT estava sozinho, não teve tempo hábil para criar uma coligação mais ampla. E a gente conseguiu fazer um debate sério sobre a cidade. Então, se você falasse comigo, poxa, o cara de alguns anos atrás que estava fazendo a praça, pintando ciclofaixa, seria candidato a prefeito? Eu falaria que isso nunca aconteceria. Então, a gente conseguiu colocar um debate muito importante na cidade. Agora eu estou novamente pré-candidato, né? E a gente está, diferentemente de 2020, onde eu fui pego no susto, você vai ser o candidato. Agora a gente está tendo um tempo de discussão séria sobre a cidade, com especialistas, com os movimentos sociais, com lideranças comunitárias e também com as lideranças políticas. Então, o PDT, eu estou dialogando com partidos do campo que estão assim na base, digamos, do governo federal. Especialmente, a gente vai falar aqui da federação do PT, PCdoB e PV, o PSB, a rede, o PSOL, até com o PSDB um pouquinho a gente está conversando. Percebo. Vamos lá, eu vou para um breve intervalo, e na volta a gente vai saber que o que rolou no Rio Grande do Sul começou a se repetir agora em Santa Catarina. Perspectivas ruins também para o Paraná, onde o Gora apresenta um projeto aqui que colocaria o Estado
colocaria o Paraná, perdão, em estado de emergência climática. Vou querer entender direitinho o que é isso já, na sequência.